Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito contrário à tua palavra aqui hoje, Pai. Te dou uma voz de comando agora, saia desse ambiente, saia das mentes. Não ouse roubar a semente da palavra, que a semente caia nos corações e possa germinar e dar frutos aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O pastor Tiago falava muito de um tempo de transição e tem tudo a ver com o que eu vou falar. Eu queria falar hoje um pouco de oração. E Sapiranga tem uma identidade. O evangelho começou em Sapiranga através de uma igreja que era fervorosa na oração, né? Aí, em 1974, através da Quadrangular, né? Alguns irmãos aqui sabem. Porém, eu vou mais atrás, há 150 anos atrás também houve um rompimento nessa cidade através de irmãos que entenderam esse lugar de oração coletiva, né? Depois, 100 anos depois, 74, pastor Ivo da Quadrangular também entendeu esse lugar e movimentou sua comunidade em oração e conseguiu penetrar nessa cidade. Então, a identidade de Sapiranga, para romper algo a nível de igreja, qualquer coisa a nível que seja algo significativo nessa cidade, nós já temos a receita. É uma comunidade que ora, né? Em unidade. Por hoje eu queria falar um pouco de uma oração, não especificamente em comunidade, mas uma oração pessoal, que nós também precisamos entender, né? Nós precisamos muito entender que nós, para estabelecermos algo em comunidade, nós precisamos estabelecer algo em nossas vidas, particularmente. Bem? Então, abra comigo 1 Coríntios 2:9. Deixa aberto. Entenda, nada será estabelecido a nível de igreja se nós não estabelecermos antes em nossas casas. E eu vou mais profundo, em nossos quartos. Amém? Nossos lugares de oração. Dois anos atrás, eu e minha casa, nós passamos por um momento muito difícil, muito intenso, né? 2 anos atrás, minha avó veio falecer. E eu e minha esposa, naquele momento que a minha avó faleceu, muitas coisas alteraram na nossa vida. Agora eu esteio lá de casa, nós moramos ao lado, eu e minha esposa. Então nós já entendíamos que nós íamos casar e íamos cuidar dos meus avós, né? Depois de nós casarmos, eles eram de idade, são. Meu avô tem 80 anos. E minha avó veio a falecer logo depois que a gente casou. Então foi algo muito rápido. Nós já sabíamos que deveríamos cuidar, mas aconteceu que depois que ela morreu, nós precisamos estabelecer 3 realidades da nossa vida que antes a gente não tinha noção, mas ainda não tinha experiência, né? Que realidades eram essas? A perda de um ente querido nunca é fácil, né? Todos sabem. Nós deveríamos administrar a perda de uma pessoa querida na nossa família. Juntamente, João nasceu um mês antes dela falecer. Então, nós também deveríamos, naquele momento, administrar a vida. A perda e a vida. Né? Algo inédito para nós não tínhamos filho. E, juntamente com isso, nós deveríamos administrar o cuidado com o meu avô que ficou. Meu avô tem 80 anos, ele teve 3 AVCs, então ele precisa de cuidados especiais. Às vezes eu não sou muito ativo aqui na comunidade em alguns momentos porque eu estou lá cuidando dele. Então eu tenho que cuidar de um bebê de 2 anos, meu filho, e de um bebê de 8 anos, praticamente. Tem as mesmas necessidades, quase. De dar banho, limpar, né, a sujeira. Então, para nós, naquele momento, quando a minha avó faleceu, nós tivemos que adentrar nessas 3 realidades de uma maneira muito intensa. Tínhamos que fazer. Ninguém ia fazer. E a minha avó faleceu justamente um mês depois que o João nasceu, né? Parece que eu fui criado pela minha avó desde os 2 anos e parece que ela criou as filhas,
criou minha tia, minha mãe, depois veio eu, ela me criou. Minha mãe era muito nova na época, né? Desde os 2 anos, me criou, viu o neto crescer, casar, estabelecer família. Quando o neto dela tem um filho, ela é a primeira pessoa que viu o João. Quando nós trouxemos a maternidade. Lembro até hoje os olhos dela lacrimejando, vendo o João, emocionada. Dali um mês ela parte. Como se ela dissesse, missão cumprida. Criei minhas filhas, meu neto, e pude ver a 3ª geração da minha casa, meu bisneto. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante que fala um pouco disso. Uma mulher no vídeo lá, a montagem, lógico, ela tinha morrido e estava no céu diante do julgamento de Deus, e ali um anjo abriu o livro e disse, não lembro o nome dela, fulana, seja bem-vinda, venha, entre no galardão com seu rei, um galardão pelas 3 milhões de almas que você conquistou para Jesus na terra. E ela falou, mas como assim? Eu não pregava o evangelho, eu não participava de conferências, eu não pregava na igreja, como assim 3 milhões de almas? Mas você tem galardão dessas 3 milhões de almas, porque você criou seus filhos nos caminhos do Senhor, eles se tornaram missionários, pastores e ganharam esses 3 milhões de almas. Então o mesmo galardão dos seus filhos é o seu. Se não fosse você criá-los, eles não teriam alcançado isso, para mim. Então isso é galardão, querido. Então muitas vezes as mulheres, principalmente, né, nesse caso, pensam, o que Deus tem para a minha vida? O que é o meu chamado na igreja? Alguns aqui podem ser o mesmo chamado dessa mulher do vídeo. Criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Amém? Tementes a Deus. Então eu e minha esposa, querido, naquele momento entendemos que nós não poderíamos mais perder tempo. Deveríamos remir o tempo. Teríamos muitas obrigações. Então na nossa mente nós ainda não temos mais tempo a perder. São muitas obrigações, nós temos a nossa casa, o nosso trabalho, nosso filho recém-nascido, além de uma vida devocional que nós devemos ter como líderes, pastores, responsabilidades com a igreja e responsabilidades com o meu avô. Então nós entendemos, não podemos mais perder tempo. E o Senhor foi muito claro naquele tempo comigo, naquele momento, disse, intensifique a oração em línguas. Essa oração que eu gostaria de falar um pouco hoje, uma oração a nível pessoal. Amém? Por que eu quero falar dessa chave, querido? Porque essa chave eu pratico ela desde o início da minha conversão. Me converti em 2012. Não demorou muito, o Espírito Santo já me deu essa chave maravilhosa. Eu pratico há mais de 10 anos. E eu posso te dizer, através dessa chave, querido, muitas coisas na minha vida romperam. Foi através de praticar essa chave que muita sujeira dentro de mim saiu para fora. Muitos livramentos eu tive que eu nem tenho noção de livramentos que eu tive através de orar essa chave, praticar essa chave. Deus curou muitos traumas na minha vida através de praticar essa chave espiritual. Tive muita clareza das Escrituras. Quando você ora em línguas, você consegue ter uma dimensão mais clara das Escrituras. A oração em línguas também traz um refrigério. Já tive muitos refrigérios da parte do Espírito em momentos difíceis da minha vida, caminhada. Essa chave evitou uma depressão na minha vida. E para quem tem depressão, eu te digo, essa chave pode curar uma depressão na sua vida. Pode alinhar a sua mente com a mente de Deus. Essa chave me fez entender melhor o meu ministério, o meu chamado, a minha vocação, o que o Senhor queria de mim na igreja. Tudo através dessa chave. Praticando a oração em línguas, edificando a minha vida, a minha mente. E essa chave, querida, a coisa mais maravilhosa dessa chave espiritual é que ela nos coloca dentro do propósito de Deus para nossas vidas, a cada dia mais. E eu não sei você, mas o único propósito de nós termos vida é nós entendermos por que nós estamos aqui. E essa chave nos ajuda muito a entender. Uma pergunta, quem aqui ora em línguas? Quem já ora em línguas aqui há algum tempo? Quem entende essa chave? Ou você já orou em algum momento na igreja? 3 ou 4 pessoas? Amém. Tem muitos livros bons falando sobre isso, querido, mas eu queria te dizer aqui 2 autores apenas. David Robertson, que é um americano, que é
ele é o pai da oração em línguas no mundo, tem homens espalhados no mundo inteiro, discípulos dele. Também tem o livro do Luciano Subirá, que também é um pastor aqui do Brasil, que também fala sobre isso. Né? E ele é um cara que ele fala um assunto com muita propriedade, com muita sabedoria, muito equilíbrio. Por quê? Porque a oração em línguas em alguns lugares é algo muito difundido, é muito falado. Existe uma hiperênfase sobre esse assunto, isso está errado. Não devemos ter hiperênfase sobre nenhum assunto. Devemos ter equilíbrio sobre todos os assuntos da palavra. Amém? Isso é ser igreja. Amém? E esses dias semana passada, sexta para sábado, era o dia do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação, o dia do perdão para os judeus. E eu tive uma direção de ficar orando o dia inteiro, 24 horas por dia, naquele dia, porque eu entendi que o Yom Kippur, pelo estudo que eu fiz, abre-se um portal dimensional a nível de igreja, a nível de mundo, começando por Jerusalém. O dia da expiação. Porém, trazendo para a nossa configuração de igreja, né, nós precisamos entender que a expiação já foi feita através de Jesus, porém esse portal ainda está aberto. Então é um dia de muita reflexão, muita oração, orações específicas, e eu entendi de ficar as 24 horas de sexta para sábado, semana passada, orando, intercedendo, orando em línguas. Foi algo muito rompedor. E o Espírito Santo falou muito claro ao meu coração: traga as pessoas para esse lugar de oração. Faça com que elas entendam esse mesmo lugar de oração. E isso que eu vou tentar fazer hoje com você, amém? E, querido, uma das principais funções de um pastor é isso: é adentrar lugares em Deus e conduzir o maior número de pessoas possível para esses lugares. Essa é uma das principais funções de um pastor. Então, nesse dia lá, no Yom Kippur, sexta passada, eu orei em torno de 15 horas direto, oração em línguas, 15 horas direto, com alguns intervalos, 15 horas. Porém, para orar 15 horas, querido, não é do dia para a noite que isso acontece. Eu já tive que orar 10 horas, em alguns momentos da vida eu tive que orar 8, em alguns momentos 5, 4, 3, 2, meia hora, 15 minutos. Tudo é um processo, a oração, essa chave espiritual é um processo, assim como o jejum. Tem pessoas que jejuam 40 dias, mas com certeza já jejuaram 30, 20, 15, 10, uma semana. Tudo é um processo, as chaves espirituais são um processo em nossas vidas. Amém? E por que eu estou te dizendo que eu orei 15 horas? Não é para me ensoberbecer, não é para me aparecer, é para que você entenda que existe alguém perto de você que faz isso. Porque daí você pensa, bom, então é possível. Se o pastor faz, eu também posso fazer. Né? Seguindo os processos. Amém? Porém, existem estratégias para que você chegue nesse nível. Uma das que eu tive, que Deus me deu, foi transformar uma lavanderia lá em casa em um quarto de oração específico para orar. Então não é de qualquer jeito, não é chegar hoje, agora eu vou orar 2 horas, não. Prepare um ambiente para isso, onde esteja só você e Deus ali. Amém? Por que eu falei quantas horas que eu falo? Porque até mesmo o apóstolo Paulo falou isso. O que ele falou lá em 1 Coríntios 14, 18? Ele disse bem assim: dou graças ao meu Deus por falar em línguas mais do que todos vós. Por que ele falou isso? Exatamente pelo que eu te passei. Porque ele entendia a necessidade de expor isso para que outras pessoas entendessem que é possível. É possível nós orarmos. Amém? É possível. Deus irá buscar uma igreja que ora a nível pessoal em suas casas e a nível de comunidade. Entenda isso. E eu fui ativado na oração em línguas através de um homem que orava 8 horas por dia. David Robertson, que eu falei para você antes. Porém, esse homem está lá nos Estados Unidos. Deus me conectou a esse homem através de vídeos e eu vi, bom, se aquele homem pode, se aquele pastor consegue, eu também posso. Exatamente isso. Ao ver referências, você vai ativar algo na sua vida e você, bom, eu também posso. Amém? Um testemunho do David Robertson para que você entenda, querido, o nível que esse homem chegou. Ele, no início do seu ministério, ele orou 8 horas por dia por 3 meses. Ele saiu, pediu as contas numa serralheria e disse, Deus me disse que vai me sustentar. Deus direcionou ele para alugar uma sala e ali ele ficou por 8 horas. 3 meses seguidos. Orando. E depois desses 3 meses, ele foi para a sua igreja. E na sua igreja tinha uma mulher com uma perna mais curta.
Ele botou o olho naquela mulher e viu na mente dele aquela perna crescendo. O Espírito Santo disse: ore por ela. Ele foi lá, botou a mão e instantaneamente a perna começou a crescer. Aquela mulher começou a pular de alegria e testemunhar o milagre. Ele caiu no chão pelo poder do Espírito. E todas as pessoas que colocavam a mão nele, vendo se ele estava bem, caíram no poder do Espírito. Toda a comunidade caiu no chão pelo poder do Espírito. Resultado de um homem que orou 8 horas por dia por 3 meses. Depois invadiu o mundo com essa mensagem, vários discípulos do mundo inteiro, que chegou até mim. Várias pessoas que eu conheço. Entenda, querido, que eu estou te falando aqui é a chave que homens de Deus na nação usam. Oração em línguas. Grandes homens de Deus usam essa chave. Porém, não é muito bem difundido nesses dias. Então, eu queria falar um pouco hoje sobre esse dom maravilhoso, querido. Por quê? Por que nós precisamos entender sobre esse dom? Porque existe muita informação na igreja nos nossos dias, ainda mais agora por causa da internet. Nós temos acesso à informação de tudo que é lado, ministrações de tudo que é lado, informações sobre igreja de tudo que é lado, querido. Porém, tem muita informação, porém tem pouca clareza do que é ser igreja, de como nós devemos agir como igreja. E a oração em línguas ela vai fazer com que nós entendamos como agir como igreja de fato. Amém? Ela vai alinhar o nosso indivíduo para que nós, alinhados, possamos nos conectar como igreja. Amém? E alinhar uma cidade. E o problema, querido, não é mais largar o pecado. Vou te falar bem a realidade. Nesses dias o problema não é mais largar o pecado. O problema da igreja nesses dias é largar as coisas de Deus e pegar as coisas de Deus. Como assim? É largar as coisas de Deus que são boas, está na Bíblia, porém largar essas coisas e pegar o que Deus está sinalizando. Que nem muitas vezes sendo coisas boas é o que Deus tem para mim. Então isso é muito difícil hoje em dia. Muitos lugares dizem assim: não, mas nós damos comida para moradores de rua, isso está na Bíblia, isso é a esmola, nós precisamos. Precisamos? Mas se você disser: não, mas agora eu quero que você largue isso, tire o pé e migre para outra esfera que também está na Bíblia. Você, não, é difícil, querido. Muitos acham que não, é só isso e deu. Isso é ser igreja, ponto. Não, nós precisamos ter um equilíbrio. E por que nós precisamos falar sobre oração em línguas? Por 5 motivos. Porque está na Bíblia. Só isso já seria suficiente. Está na Bíblia. Apóstolo Paulo falou muito, ensinou muito sobre isso, já seria o suficiente. Porém também é porque está acessível. Nós precisamos, como igreja, entender esse dom, acessar esse dom, praticar esse dom. Amém? Para quê? Para entender o que nós precisamos largar, para entender o que nós precisamos pegar da parte de Deus. Muitas coisas Ele está pedindo para te largar, você ainda não largou. Muitas coisas Ele está te pedindo para te pegar, você ainda não pegou. Então, a oração em línguas alinha isso. E é um dom, querido, que irá moldar o nosso espírito. E essa é uma das principais funções do pastor também, é te ajudar a desenvolver a sua vida espiritual, o seu espírito. Amém? Amém. Não sei você, mas não sei se você sabe, mas você é um ser trino. Você tem corpo, alma e espírito. Amém? Amém. Seu corpo, quem que cuida do seu corpo? Profissionais da área da saúde. Temos aqui uma nutricionista. Profissionais de academia também cuidam do corpo. A sua alma, quem cuida? Profissionais, psicólogos, psiquiatras, médicos. E o seu espírito, quem cuida? São pastores, líderes espirituais. E porque muitos pastores hoje em dia estão se sobrecarregando, estão tendo doenças mentais, depressão, síndrome de burnout. Por quê? Porque estão se sobrecarregando e querem ser tudo na igreja. Querem ser o instrutor de academia, o nutricionista, o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra e também pastor. Então muitos estão até se suicidando porque não entenderam o seu lugar de líder espiritual, não entenderam o seu lugar de levar as pessoas a um desenvolvimento espiritual. Amém? Lembra que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer? Que todos aqueles que quiserem seguir Jesus terão cargas. Porém, a oração em línguas nos faz entender quais cargas nós devemos carregar e quais cargas nós devemos deixar para trás, para não nos sobrecarregarmos. Amém? Amém. Então, 1 Coríntios, que eu pedi para você abrir, 2:9,
Todos abriram? Diz assim: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu em mente nenhuma jamais imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Até aí. Então, queridos, entender o nosso propósito de vida é a chave para nós cumprirmos esse propósito. E quem melhor do que o Espírito Santo de Deus para nos fazer entender o propósito de Deus para as nossas vidas? Ali diz um texto que o Espírito ele sonda as profundezas de Deus, ele sabe tudo, as intenções do coração de Deus sobre nossas vidas. Então o que nós precisamos fazer? Deixar com que esse Espírito Santo ore através de nós. O dom de línguas é o Espírito Santo orando através de você. Como assim, pastor? Como assim orando através de mim? Romanos 8:26 explica exatamente isso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O termo inexprimíveis é o que? Ninguém entende. Quando você ora em línguas, o Espírito ora através de você, você não entende o que você está falando, nem demônios entendem o que está sendo dito, por consequência ninguém sabota o propósito de Deus na sua vida. Porque um dos principais sabotadores do propósito de Deus na sua vida é você mesmo. Não é só o diabo, não. Então quando você ora em línguas, o Espírito Santo está falando por você através de frases, palavras inexprimíveis, que ninguém entende, nem quem está falando, nem quem está orando, nem os próprios demônios. Então ninguém sabota a missão. E vai se estabelecer no tempo oportuno. Entenda, querido, Deus não tem problema algum com você orar pedindo uma bênção na sua área de saúde. Ele não tem problema nenhum em você ser curado. Ele não tem problema nenhum em você orar e pedir uma casa, um carro. Ele não tem problema nenhum em você ganhar uma casa, um carro. Não, querido. O problema das trevas, do inferno, do diabo, é quando você ora exatamente o propósito para o qual você nasceu. E o Espírito Santo faz isso através da sua vida. Ele ora exatamente o propósito para o qual você nasceu. Amém? Amém. E hoje, com certeza, alguns aqui no final do culto vão ter aquele sopro no ouvido e vão dizer: tudo aquilo ali é balela. Ou nunca ouvi tanta bobagem. Pode ter certeza que alguns aqui vão ter isso. Vão ter um sopro nos ouvidos de alguém falando. Porém, o que acontece? Se você aceitar essa frase, checkmate. Você e o diabo se uniram para abortar o propósito de Deus na sua vida. É uma escolha. Você aceitar essa frase. Amém? Salmo 139:16 diz assim: teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Eu não sei você, querido, mas para mim essa aqui é a maior prova do amor de Deus expressada depois de entregar seu Filho Jesus. É como se fosse uma declaração de amor, ele dizendo: eu te vi como um embrião no ventre da sua mãe, e eu escrevi todos os seus dias na terra, os quais você viveria. É como nós, quando nós temos um filho, nós engravidamos, nós começamos a imaginar como é que ele vai ser, o que ele vai fazer, que homem de Deus ele vai ser, que mulher de Deus ela vai ser, o que ela vai fazer. É o mesmo sentimento de Deus quando ele fala aqui: eu escrevi todos os seus dias. Existe um livro onde Deus escreveu todos os seus dias. Quem aqui gostaria de ler esse livro? Levanta a mão. Ninguém? Vou orar por vocês. Ninguém gostaria? Querido, eu todo dia eu peço para Deus me revelar esse livro. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer amanhã, Senhor? E depois de amanhã? O propósito da minha vida é entender o que está escrito nesse livro. Mas como que eu vou entender? Através dessa chave. Permitindo que o Espírito ore através de mim, porque ele sonda as profundezas de Deus, ele sabe exatamente o que está escrito no livro de Deus a seu respeito. Então ele olha naquele livro e diz: Bruno, você será isso, você será aquilo. E ora através da minha vida, eu começo a declarar exatamente o meu futuro.
E através de declarar o meu futuro, querido, as palavras têm poder. Como é que você acha que Deus criou todas as coisas? Através da palavra. Falou, age e ouve, age e ouve. A palavra tem poder criativo. Imagina você declarar exatamente que você nasceu para viver. Vai acontecer no tempo oportuno, pode ter certeza. Amém? Amém. Palavras têm poder, entenda isso, para o bem e tanto para o mal. Você pode dizer, mas eu não creio que palavras têm poder, pastor, eu não creio nisso. Tá bom, então eu vou te amaldiçoar, você aceita? Ah não, daí não. Você falou que palavras não têm poder? Como assim? Então muitas vezes para o mal a gente acredita que palavras têm poder, porém para o bem não. Entenda isso. Então isso é maravilhoso, querido, nós entendemos essa chave, nós permitimos que o Espírito ore através de nós, é o exato propósito para o qual nós nascemos, isso é maravilhoso. É uma chave, é um presente maravilhoso que Deus nos deu. E Billy Graham disse uma vez, orar é a respiração da alma, orar no Espírito é viver plenamente o dom de Deus. Então a oração em línguas, ela nos alinha ao propósito de nossas vidas. Amém? Amém. Porém, nós precisamos estar atentos aos comandos do Espírito sobre nossas vidas. Estar atento aos comandos é entender, discernir a voz do Espírito. Os comandos, o que Ele está pedindo para nós fazermos, o que Ele está dizendo, não faça isso, vá por aqui, vá por ali. Como é que nós discernimos essa voz, querido? Eu vou te dar uma chave preciosa aqui. São 3 pontos. Calando 3 vozes. Se existem 4 pessoas falando ao mesmo tempo, como é que eu ouço uma dessas pessoas? Pedindo para as outras 3 ficarem quietas. Aí eu consigo ouvir exatamente o que aquela 4ª pessoa está falando. Essa 4ª pessoa é o Espírito Santo. Como é que nós ouvimos a voz do Espírito Santo? Calando 3 vozes da nossa vida. A voz de pessoas à nossa volta, a voz da nossa alma e a voz da nossa carne. Amém? Calando essas 3 vozes, você vai conseguir entender a voz do Espírito. Vai conseguir saber o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você não faça. Então a chave para calar essas 3 vozes, querido, vou te falar a primeira, que é calar as vozes ao nosso redor. É como eu falei antes, ter um tempo de solitude com Deus, um lugar adequado, um quarto de oração. Ali você está estabelecendo Mateus 6,6. O que diz Mateus 6,6? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que já está lá em secreto. E o teu Pai te abençoará. Então você cala todas as vozes ao seu redor, de pessoas ao seu redor. Entrando no quarto, praticando Mateus 6,6. Porém no quarto você leva mais 2 outras vozes, que é a voz da sua alma e da sua carne. Como é que você cala essas vozes? A voz da sua alma é o que nós já estamos falando. Como é que eu calo a voz da minha alma? Judas 20. Judas tem apenas um capítulo e o versículo 20, que diz o quê? Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então quando você entra no quarto, como é que você cala a voz da alma? Orando no Espírito, orando em línguas. Por que você precisa calar a sua alma? Porque a sua alma é egoísta. Ela só quer saber de orações egoístas, para mim, para os meus, para o meu benefício. Ela não tem o discernimento do propósito de Deus para a sua vida, mas o Espírito tem. Então para que o Espírito possa orar por você, você precisa calar a voz da alma. Judas 20, orando no Espírito. Isso vai calar a voz da alma, querido. Porém tem mais uma última voz que entra com você ainda no quarto, que é a voz da carne. Essa voz, ela normalmente grita, ela fala, né? A voz da nossa carne, que nos dá impulsos que nós não queremos ter, no fim das contas, nos bate aquele arrependimento. Como é que você cala a voz da carne dentro do quarto? Jejum. É o único meio de calar a voz da carne. Jejum, é o princípio de Mateus 6,17. Poucos sabem aqui, eu acho. Todos já leram essa passagem. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto, para que aqueles que te verem não vejam que você está jejuando. Amém? Jejum. Então nunca se esqueça, querido, como que eu ouço a voz do Espírito Santo? Essas 3 chaves. Anulando as vozes ao meu redor das pessoas, anulando a voz da minha alma e anulando a voz da minha carne. Amém? Amém. Outro benefício da oração em línguas, ela nos edifica, né? Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 14, Paulo fala que quem ora em outras línguas, edifica-se a si mesmo. O que é edificar a si mesmo? Edificar no grego significa oikodemoi, é a palavra do grego, que significa o quê? Construir,
erguer, edificar é exatamente isso, edificar, construir, erguer, levantar. E numa construção, querido, existem fases de edificação. E a principal delas é o fundamento. Temos aqui um engenheiro que sabe muito bem disso, o Júnior. Então a principal fase de uma edificação é o fundamento. Então quanto maior for o edifício, mais fundos serão os fundamentos. Mais tempo precisam ser gastos nos fundamentos. Amém? Uma vez eu vi uma reportagem de um edifício que foi feito, edificado. Para que aquele edifício fosse edificado? Eles passaram 3 anos nos fundamentos. Trabalhando nos fundamentos, não se via nada. E milhares de pessoas estavam trabalhando nos fundamentos. Amém? Então o fundamento não aparece, mas é o que sustenta toda a obra de Deus em nossa vida. Por que muitos não gostam de oração em línguas, principalmente, né? Só querem saber de orar na igreja no domingo e Deus? Porque orar em casa, querido, não tem como eu mostrar para ninguém. Ninguém vai ver orando, então não vou orar. Não é que nem aquele fariseu hipócrita nas praças, né? Eu oro 3 horas ao dia, Senhor, me abençoe, né? Então, como não dá para mostrar, não vou orar. Porém, você não está fundamentando a sua vida. Fundamentos não aparecem. Oração em línguas é algo que não vai aparecer na sua vida, porque são fundamentos que irão sustentar todo o propósito de Deus na sua vida. Amém? Então é como se Deus estivesse dizendo para nós hoje: a minha intenção é edificar um edifício grande sobre sua vida, porém eu preciso de matéria-prima, fundamentos. E se você fundamentar apenas o padrão de uma casa pequena, é exatamente o propósito que eu vou ter para você, um propósito pequeno. Quais são os fundamentos de uma casa de madeira? Praticamente nenhum, nem escava-se a terra, né? Agora, de uma casa de material, já é mais profundo. De uma casa de 2 pisos, já é bem mais profundo. De um edifício, muito mais. Então você define qual o tipo do propósito de Deus vai ser estabelecido na sua vida. Algo raso ou algo profundo. Algo que não irá impactar ninguém ou algo que irá impactar uma região. Glória a Deus. Você que define. Como? Dando a matéria-prima para Deus. Oração. Orando no Espírito. Amém? Amém. Para falar de fundamentos, que Deus tem muita propriedade. Na prática. Depois que eu construí minha casa, com muito custo, final ali de 6, 7 meses, eu estava desgastado psicologicamente, financeiramente, e daí 2 meses, querido, começou a estourar bolhas no rodapé da minha casa. 2 meses depois, se fosse 2 anos, eu não ia ficar tão apavorado, mas 2 meses, por toda a casa. E eu fui entender que o fundamento, a viga, foi mal impermeabilizada pelo mestre de obras. Então eu fui atrás de um procedimento que pudesse estancar aquele problema. E muitos pedreiros vieram para mim: tu tem que quebrar toda a parede, 1 metro para cima, botar um produto e fechar depois. Vários falaram a mesma coisa. Eu falei: tá, mas isso é definitivo? Não vou te mentir, daqui uns 2 anos aparece de novo. Então eu falei: não, então eu não quero. Então eu fui atrás de um procedimento que fosse definitivo. O que eu fiz? O que eu achei? Qual o procedimento? Eu deveria varar o tijolo, atravessar, escavar o tijolo até o outro lado. De metro em metro, deveria fazer isso e pegar um produto que não tinha nem no Rio Grande do Sul, só em São Paulo, misturar na massa e colocar ali. E eu fui atrás e falei: vocês podem fazer esse procedimento com esse produto? E eles falaram: a gente não conhece esse procedimento, não vamos fazer. Ou aqueles que queriam fazer, jogavam o preço lá em cima, para não pegar o serviço. Eu pensei: bom, então não vai ter jeito, eu vou ter que botar a mão na massa. Então eu tive que botar a mão na massa nos fundamentos da minha casa, de metro em metro, escavando, chegando na viga, no fundamento, preenchendo com massa. E ali o Senhor falou muito comigo sobre fundamentos. Querido, fundamentos nós não podemos terceirizar. Principalmente como homens da nossa casa, nós não podemos terceirizar fundamentos. Oração em línguas é um fundamento que vai estabelecer o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Nós não podemos terceirizar. Não, aqui em casa quem ora é a mulher, é a minha esposa. Deixa para ela orar. Ou aqui em casa meus filhos oram, né? Não, querido. Você como sacerdote não pode terceirizar esse fundamento. Você precisa ser o homem da casa, o homem que ora, o homem que direciona a casa. A sua mulher não precisa ter fé em Deus. Ela precisa ter fé em você. Você tem que ter fé em Deus. Amém? A sua mulher tem que ter fé em você, no sacerdote, em quem direciona a casa. Não joga a responsabilidade para a sua mulher ter fé em Deus, não. Quem tem que ter fé em Deus é você. Amém?
Entenda isso, não terceirize os fundamentos. Seja um homem de oração na sua casa. Então, para que a gente entenda, quando nós oramos, quando eu oro por alguém, para que você entenda, eu estou edificando a vida daquela pessoa. Quando eu oro pela doença de alguém, eu estou edificando a cura na vida daquela pessoa. Quando eu trago um entendimento para a vida daquela pessoa, eu estou edificando o entendimento daquela pessoa. Quando eu trago um testemunho para a igreja, uma palavra, eu estou edificando a fé da igreja. Porém, quando eu oro em outras línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Glória a Deus. E não tem como nós, como igreja, edificarmos ninguém se antes nós não nos edificarmos, não crescermos em Deus, não estabelecermos fundamentos em nossa vida profundos. Não tem como, querido. Somente uma igreja que ela ora, e onde existem pessoas que se edificam a si mesmo, uma igreja que ora em unidade, somente esse tipo de igreja irá fazer a diferença na terra. Era assim a igreja de Atos. E todos oravam unânimes. Nos templos, nas casas. Aí que vem a expressão de células, orar nas casas. Atos 5. Eram unânimes nas casas, no templo, nas casas, no templo, nas casas, no templo. É essa oração que vai fazer diferença em uma região geográfica. Amém? Amém. E eu confesso, querido, eu fico meio com o pé atrás, meio ressabiado quando alguém vem orar por mim, ou liberar uma palavra e essa pessoa se não ora em línguas. Por quê? Não que não seja da parte de Deus, pode ser, mas eu fico com o pé atrás. Tá, beleza. Amém, vamos orar. Para ver se é, né? Por quê? Porque ela não, se eu sei que ela não ora em línguas, eu sei que ela não está se edificando a si mesma. Como ela quer vir me edificar? Entenda isso? Não que eu não receba oração, lógico que não. Não que eu não receba uma palavra. Deus usou até uma mula. Porém, eu não quero que Deus, por você não orar em línguas, não se edificar a si mesmo, você seja uma mula que libera a palavra para todo mundo. Não, querido. Eu quero que você seja um homem, uma mulher de Deus, edificado, se fundamentando na oração. Aí sim você pode edificar outras vidas, liberando palavras e entendimentos também. Amém. É esse o meu desejo para você. É por isso que eu estou aqui falando, tentando te levar a esse lugar de entendimento. Amém? Amém. Outro benefício da oração em línguas: a armadura espiritual. Então, se até agora você achou legal, pastor, essa palavra, legal, de boa, entendi. Agora eu vou através desse ensino rápido, querido, eu vou procurar gerar um pouco de temor no seu coração. Porque se você não, digamos, saiu daqui agora, tudo que tu falou é beleza, mas eu não vou orar, não acho necessário. Então agora, tomara que você sinta um pouco de temor e ore por causa desse temor. É o meu desejo para você. Amém? Amém. Então, um dos pontos positivos necessários de entendermos a oração em línguas é sobre guerra espiritual. E quando que nós temos guerra espiritual? A todo momento. A todo momento existe uma guerra espiritual sobre nossas vidas, sobre nossa igreja. A todo momento. E a guerra mais explícita está agora em Jerusalém. Há milênios. Uma guerra explícita. Então, como igreja, como cristãos, nós também temos guerras espirituais a todo momento. A todo momento o diabo libera investidas sobre nossas vidas. E como que nós vamos nos proteger? Através da armadura de Efésios 6:10. Quem quiser abrir, Efésios 6:10, você vai entender como se revestir dessa armadura. Porque, querido, entenda, guerras são normais na vida de um cristão. Momentos de guerra na nossa vida são normais. Porém, guerra a todo momento não é normal. Tem alguma coisa errada. Você não está revestido da armadura como deveria. Entenda isso. Guerras a todo momento só mudam o nome. Querido, está alguma coisa errada. Você não está se revestindo como deveria. Então, Efésios 6:10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.
Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando no Espírito. Orando no Espírito em todo o tempo. Existem guerras a todo o tempo, então a orientação é o quê? Orem em todo o tempo. E justamente abaixo de toda a armadura de Deus, o Senhor está sinalizando: orando no Espírito em todo o tempo, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, pastor, como é que eu me revisto da armadura de Deus para suportar as ciladas do inimigo? Orando no Espírito, orando em línguas. Automaticamente, quando você vai orando em todo o tempo, querido, orar em todo o tempo não é orar 24 horas do dia, entenda? É orar em todas as situações possíveis, principalmente nas ruins. Vem um sentimento ruim, uma opressão, você sente que você está mal, não sabe por quê, começa a orar em línguas, canta. Automaticamente o capacete vem sobre sua mente, os dardos inflamados não te atingem. E assim na sua saúde, a couraça da justiça te preenche, os dardos inflamados não atingem sua saúde, porque muitas doenças são espirituais. Muitas doenças são espirituais. Então você está ali orando no Espírito, você está se revestindo da armadura. O diabo lançando as setas não consegue. O escudo da fé começa a apagar essas setas. A sua fé vai aumentando, o escudo da fé vai aumentando. Aí eu te pergunto, um escudo desse tamanho, da minha mão, protege muita coisa? Faz nada. Exatamente isso, edificando a sua fé. A Bíblia diz ali em Efésios que é o escudo da fé. Então, se a sua fé não é edificada, a sua fé é do tamanho da minha mão, não protege nada. Quanto mais você ora, mais você edifica a sua fé maior, esse escudo fica. Então, muitas vezes nós temos um escudo grande para nós, mas não para a nossa casa. Então, nós estamos protegidos, mas a nossa casa sofre retaliações, nossa esposa, nossos filhos, porque nós, como sacerdotes, não nos fundamentamos como deveríamos na oração. Então, o diabo é sujo, ele vai atacar a parte mais fraca, que não está protegida. Entenda, você precisa orar por você, pela sua casa, principalmente, como marido, como pai, como sacerdote, aumentando o escudo da fé. Amém? Amém. Então, para você se revestir da armadura, orando no Espírito, você vai se revestindo da armadura automaticamente, se protegendo. Querido, entenda, como eu falei, guerras são normais na vida do cristão, porém guerras constantes. Você não está se revestindo como deveria, você não está orando como deveria. Amém? É o único meio. Senão não estaria na palavra. Senão Paulo, o apóstolo Paulo, não estaria ensinando sobre isso, querido. Amém? Então, como eu me revisto da armadura, não é como os cavaleiros do Zodíaco, né? Ninguém mais das antigas sabe, né? Lembra daquele desenho? Ele puxa aquela corrente, sai as armaduras, né? Começa a cabeça, capacete, tudo. Não é assim. É orando no Espírito em todo o tempo. O que é todo o tempo? Em todas as circunstâncias, principalmente as ruins. Amém? Então, pastor, como é que... Eu achei muito bom o que falou, pastor. Gerou um temor e agora eu quero iniciar nesse dom. Como é que faz? Né? Porém, como é que faz, pastor? 1 Coríntios 12, 31. Paulo nos ensina, ele nos exorta o quê? Buscar com zelo os melhores dons. Para mim, o melhor dom é a oração em línguas, porque ele vai fundamentar todos os outros dons da sua vida. Você vai saber como usar todos os outros dons. É a base para você usar todos os outros dons, de profecia, dom de discernimento de espíritos, dom da fé, dom da generosidade, dom da palavra. São vários dons. Então a palavra diz, Paulo nos instrui, buscar com zelo os melhores dons. E a palavra buscar ali naquela expressão no grego é zeló, que indica o quê? Um desejo intenso. Como é que você vai buscar um dom em Deus? Através de um desejo intenso, que o próprio Espírito gera em você. O Espírito gera em você o desejo e o realizar, entenda isso? Então através de um desejo intenso,
O Espírito Santo te dá esse dom, o Pai te dá esse dom. Eu lembro que no meu quarto, logo no início da minha conversão, eu tinha um desejo intenso. Busquei entender esse princípio e comecei, eu quero esse dom, eu quero o dom de línguas. Começou a gerar um desejo no meu interior, um desejo intenso, como Paulo fala. Eu comecei a ver pregações, pastores ministrando e orando em línguas. E eu comecei a imitar, e a palavra diz, abre a tua boca e eu te encherei. Então, através de imitar esses homens, comecei a imitar, o Espírito Santo começou a me encher de uma própria língua pessoal. Comecei a orar, não parava mais, orava horas, meia hora, uma hora, quando vi, hora após hora, me revestindo da armadura. Muitas coisas que eu nunca tinha lido na Bíblia, eu já praticava sem saber. Por quê? Porque a oração em língua é isso, é um download espiritual dos céus para a sua mente. Você que não gosta muito de ler a Bíblia, ore em línguas. Que você vai acabar praticando princípios que você nem sabe que estavam nas Escrituras. Porém, através da oração, esse princípio foi engendrado na sua mente. E você vai lá e pratica. Muitas coisas eu praticava e dizia, meu Deus, agora eu vi que está nas Escrituras, eu já pratico isso há anos, eu nunca tinha lido isso. Através da oração em línguas. Amém? E Mateus 7:8 diz exatamente, se você tem esse desejo de buscar esse dom, fala exatamente. Mateus 7:8 vai dizer o quê? Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual de entre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Mas eu não tenho esse dom. Peça a Deus. Ele vai gerar o desejo no seu coração. Ele vai gerar o desejo. Você pede, Ele vai te dar no momento oportuno. Ele não vai te dar porque você mereça. Ele vai te dar porque você precisa. Quem aqui precisa entender o propósito de Deus para a sua vida? Eu preciso. Glória a Deus. Então Deus vai te dar um dom para que você estabeleça esse propósito, declarando esse propósito, profetizando, declarando, automaticamente profetizando, você vai trazer a existência no momento oportuno, no momento certo, na sua vida. Tudo que Deus tem para você, querido, depende de você. Deus vai fazer a parte dele. Mas você precisa praticar, você precisa desejar, você precisa buscar esse dom. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos estão entendendo até aqui? Amém. Então, após desejar, pedir é só praticar. É como um atleta. Ele precisa praticar para se desenvolver cada vez mais. Um atleta de musculação precisa cada vez mais fazer musculação para os músculos aumentarem. É a mesma coisa. Um dom é a mesma coisa. Você pega e recebe e começa a praticar, hora após hora. O seu secreto. Não é só no quarto que você ora em línguas, querido. Em qualquer situação. No seu trabalho, você está lá trabalhando, edificando o seu espírito, se preenchendo da armadura. Amém? Em qualquer ambiente. Só que Paulo também orienta a não orarmos. Eu estou te falando aqui para te trazer um modelo, mas Paulo nos orienta a não orarmos em voz alta no meio da igreja, porque isso não edifica. O que edifica é a profecia. A palavra profética que eu estou falando para você é uma profecia. Estou falando a palavra profética. É isso que edifica. Se eu ficar aqui uma hora orando em línguas, você não vai ser edificado, você vai até se escandalizar, muitos de vocês. Porém, isso é um dom particular. Quando você está no culto com a orientação de Paulo, ore baixinho no Espírito. Ninguém precisa te ouvir, querido. A não ser que tenha alguém que interprete. Que foi o que aconteceu em Atos 2. Quando na descida do Espírito Santo, o que aconteceu ali? Desceu o Espírito Santo, aqueles homens foram cheios do Espírito, viu-se línguas como que de fogo sobre suas cabeças, começaram a orar em línguas, e todos que estavam de outros países ali começaram a ouvir na sua própria língua. O Espírito falava através daqueles homens. Então eles estavam orando em línguas, porém aqueles homens, aquelas mulheres discerniram na sua própria língua. Oração em língua para os incrédulos, um dos níveis da oração em língua. Em outro momento nós podemos falar dos níveis de oração em línguas. Então ali houve uma oração em línguas, houve um mover do Espírito, como sinal para os incrédulos. Então eles diziam, aqueles homens estão bêbados. Aqueles que eram incrédulos diziam, aqueles homens estão bêbados. Não estamos entendendo nada, mas aqueles que deveriam entender, entenderam, e entenderam no seu idioma. Amém? Amém. Como quando você ora em línguas, querida, é como se
você estivesse num carro, você começa a orar em línguas, é como se o Espírito Santo entrasse no carro e dissesse: sai da direção e vai para o banco traseiro. Quando você ora em línguas, você começa a dar a autonomia para o Espírito Santo direcionar a sua vida. Diz: agora é comigo. Você está fazendo a sua parte, orando no Espírito, profetizando o seu propósito de vida. Agora é comigo, eu vou direcionar a sua vida. Vai para o banco do caramba. A W. Tozer disse uma vez: nenhum homem está em melhor posição para aprender do que aquele que deseja ser ensinado pelo Espírito. Amém? Amém. Outro benefício da oração em línguas. Estou vendendo aqui uma chave espiritual para você. Eu sou um ótimo vendedor daquilo que eu acredito. Outro benefício de termos a oração em língua em nossas vidas, esse dom, praticar esse dom. Agora vou te falar algo científico. Sair da esfera espiritual para te trazer algo científico. Você que é um pouco incrédulo ainda, né? Uma faculdade nos Estados Unidos chamada Oral Roberts fez uma pesquisa com cristãos que oravam em línguas, colocou eletrodos na sua mente e disse: ora em línguas sem parar. As pesquisas das máquinas científicas, daqueles médicos, comprovou que ao orar em línguas, o estresse daquelas pessoas baixava. A sua pressão sanguínea baixava. E a sua imunidade aumentava de 30% a 50%. Enquanto eles estavam orando em línguas. Querido, aumentar a imunidade de 30% a 50%, não existe remédio na terra, não existe alimentação, nutrição na terra que consiga isso. Aumentar a sua imunidade de 30% a 50%. E comprovadamente as máquinas estavam sinalizando, está aumentando a imunidade daqueles homens, daquelas mulheres que estão orando no Espírito. Eu posso te falar, querido, eu oro há mais de 10 anos em línguas. Há mais de 10 anos eu não uso remédios. Há mais de 10 anos eu não sou internado no hospital, eu não gasto dinheiro com remédios, com internações. O máximo que eu uso é um Sorine por causa da sinusite. Já estou até parando para ouvir dizer que faz mal ao coração. Imagina você não precisar gastar com remédios na sua vida, querido. Com a sua imunidade lá nas alturas sempre. Orando em línguas. Orando em línguas. Comprovadamente, querido. Não estou falando nada da minha cabeça. E outro ponto que a oração em línguas faz, ela libera endorfina no cérebro. Que substância é essa endorfina? A endorfina ela é uma substância que libera um prazer no cérebro. Está comunicando ao cérebro, quando libera esse hormônio, que tudo está bem. Quando você ora em línguas, esse hormônio é liberado e o cérebro começa a receber e entender: bom, está tudo bem. E automaticamente o cérebro começa a passar para todos os órgãos do corpo, todos os membros do corpo, que está tudo bem. Então você recebe um refrigério da parte de Deus. Você recebe uma paz de espírito. O seu corpo entra num modo de paz, de refrigério. Amém? Amém. Tudo através da oração em línguas. E a Bíblia testifica, agora voltando para a esfera espiritual, a Bíblia testifica exatamente o que eu acabei de falar. Isaías 28:11 fala exatamente sobre esse fenômeno. O que diz lá? Isaías 28:9 diz assim: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite? Ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. O que Isaías está falando? É muito mandamento, as pessoas não estão entendendo, é muita coisa, as pessoas estão apreensivas, estão depressivas, estão, com a pressão lá nas alturas, ninguém está entendendo mais nada naquele momento de Isaías. Então o que ele diz? Assim, por lábios gaguejantes e por língua estranha falará este povo, o qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Então, por lábios gaguejantes, por línguas estranhas, você vai receber um refrigério na sua vida. Vai liberar um hormônio da endorfina na sua mente, seu corpo vai voltar a um estado de paz. A sua pressão será regularizada, seus níveis de estresse serão regularizados, a sua imunidade irá aumentar nas alturas, querido. Tudo através desse princípio.
Amém? Então, para concluir agora, abra comigo 1 Coríntios 12, versículo 1. Coríntios 12, 1 diz assim o texto: Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Quem está falando aqui? Apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios, uma igreja extremamente grande, em torno de 10 mil membros, muito fluente nos dons espirituais, porém existia muita confusão ali sobre os dons. Existia muita gente orando em línguas no meio do povo, berrando: eu oro mais em línguas que você, eu oro mais. Muita gente dando profetada. Eram fluentes nos dons, mas existia uma confusão, uma desorganização. Então Paulo está trazendo um prumo para aquela igreja. Então ele diz: vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém diz que Jesus seja maldito, pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor quem servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Isso é muito interessante, porque tem dons que não vêm de Deus. Se não vem de Deus, vem da onde? Então muitos homens aí fora, até mulheres, estão atuantes nos dons, porém não foi Deus quem deu aquele dom para eles, segundo Paulo. Por isso temos que ter o espírito de discernimento muito apurado nesses dias. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas, que é o que estamos falando até agora, línguas estranhas. E para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer, interpretação de línguas, como falamos. Porém, é um só o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Amém? Amém. Então, o que nós entendemos com isso, querido? Nós precisamos entender que as línguas é um dom do Espírito, que o Espírito Santo dá a quem ele quiser. Mas também você pode desejar esse dom. E esse dom também pode ser transferido por outras pessoas. Paulo diz isso lá em Romanos 1:11. O que ele diz lá? Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Então, qual que é o propósito de um dom? Fortalecer a igreja, fortalecer aqueles que estão fracos na fé. E Paulo disse: estou ansioso para ir daí para transferir algum dom para vocês. Pode ser dom de línguas, dom da fé, dom de discernimento, o que a igreja precisar naquele momento. Paulo entendia que poderia transferir através da imposição de mãos, através da profecia. É algo transferível esse dom. Dom de línguas também. E em 1 Timóteo 4,14 ele reafirma essa prática. O que ele diz lá a Timóteo? Ele diz: Timóteo, não desprezes o dom que é em ti, ao qual foi dado por profecia, com a imposição de mãos dos presbíteros. Então o dom pode chegar até você através de uma profecia dada por um pastor, por um líder. Pode chegar até você por uma imposição de mãos. Quem define, querido, é o Espírito. E é o seu desejo de querer esse dom. Amém? Então nesses textos, querido, Paulo deixa muito claro que o dom pode ser compartilhado
e também precisa ser praticado. Amém? Amém. A partir do momento que você recebe, você entende que você recebeu, pratique esse dom. Se coloca de pé. Acabei de falar um dom que eu considero o dom mais importante para mim nesses dias. Um dom que me contribuiu com a minha vida, querido. Para eu entender o propósito, começar a entender o propósito de Deus na minha vida. Um dom que me curou na minha mente de muitos traumas da infância, traumas de paternidade. Que o Espírito Santo orando através da minha vida, eu comecei a confessar pecados que eu nem sabia que eu tinha. E no Espírito confessei esses pecados, fui perdoado. Então essa é uma das várias funções do Espírito da oração em línguas. Ela nos limpa por dentro. Porém nós precisamos praticar esse princípio, precisamos desejá-lo. Como eu disse no início, existe um livro escrito pela mão de Deus, onde está todos os dias de nossa vida. Como eu quero ler esse livro, querido. Todos os dias eu peço para Deus, me revela mais uma página, para eu entender o que eu devo fazer, como eu devo me portar, onde eu devo ir, o que eu não devo fazer. Me mostra esse livro. E Deus diz, ora em línguas. Que o Espírito Santo vai desdobrar tudo que você precisa fazer, orando. Porém você precisa declarar, mas eu não sei, mas eu sei, diz o Espírito, eu sei. Eu vou orar com você, eu vou falar exatamente o que está escrito no seu livro a seu respeito, e eu vou orar pela sua vida, eu vou interceder por você. Abra a boca, abra a boca. É isso que o Espírito Santo está dizendo nesses dias. Abra a sua boca e eu te encherei. Eu vou orar exatamente o que você precisa saber, o que você precisa se mover. Amém? Quem gostaria de receber esse dom hoje? Quem aqui gostaria de receber uma imposição de mãos? Receber esse dom hoje? Quem aqui? Tenha fé. Quem mais gostaria de receber? Tenha fé. Vem para frente, pode vir para frente. Todos que queiram receber esse dom, ou até mesmo você que já tem esse dom, mas esse dom está apagado na sua vida, vem para frente, eu gostaria de orar com você. Como eu disse, esse dom pode ir para a sua vida através de uma profecia, através de uma imposição de mãos. Quem define isso é o Espírito. Amém? É o Espírito que controla nossas vidas. Vem para frente. Quem gostaria de receber um fogo no seu espírito, acender o fogo, o Espírito acende esse fogo. Para hora com ela, para receber esse dom. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Sim, Pai, enche-nos aqui hoje. Eu te peço, Espírito Santo, nos encha nesses dias. Nos encha aqui hoje, agora. Espírito Santo, encha-nos até transbordar. Enche-nos com teu Espírito, com teu fogo. Sim, Deus. Enche-nos, Pai. Eu te peço, Pai, enche-nos. Não porque nós merecemos, Pai, mas porque nós precisamos do teu toque, nós precisamos do teu Espírito orando através de nossas vidas, nos curando, nos libertando de traumas. Sim, Pai,